Oi, nono ano, tudo bem? Bom, antes da gente começar a falar sobre morfologia e sintaxe, eu queria só relembrá-los que vocês precisam me enviar a correção dos exercícios de vocês, tá? Tem gente que manda o exercício incompleto, que é o nosso combinado, quando não sabe, pode enviar dessa forma mesmo, que aí eu sei qual era a dificuldade. Mandando a correção, você tem que elaborar a sua resposta, né, em cima daquilo que foi corrigido. Você não vai copiar as minhas palavras, você tem a sua escrita, então você vai colocar isso no papel, lá no seu caderno, e você vai tirar a foto e reenviar, tudo bem? Então precisa sim fazer a correção, porque a gente faz isso na sala de aula, vocês completam, eu ouço as respostas de vocês, e é assim que nós fazemos na sala. Como nós não conseguimos fazer isso em sala de aula, vocês deverão fazer sim a correção no caderno de vocês e enviar para mim, tudo bem? Então vamos lá. Relembrando morfologia e sintaxe. Morfologia refere-se à classe gramatical das palavras. Quais são as classes gramaticais? Substantivo, numeral, artigo, pronome, o verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, tudo isso nós vimos separadamente. Quando a gente fala de sintaxe, é o que essas palavras, né, o que essa classe gramatical representa na oração. Então, esse substantivo deixa de ser somente um substantivo e passa a ser um sujeito. Esse adjetivo deixa de ser somente um adjetivo e passa a ser um complemento nominal. Então, ele exerce a função. Então, olha só, na morfologia, o substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição e conjunção, separadinhos. Na sintaxe, é a função que cada uma delas exerce. Quais são as funções? Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, adjunto adverbial e assim por diante, tá? Então, são as mesmas palavras que tem uma classe gramatical e ela, na sintaxe, tem uma função. Então, ela continua tendo a mesma classe gramatical, mas ela começa a exercer uma função, tá? Eu sou menina, essa é a minha classe gramatical. Eu sou o substantivo feminino. Mas quando eu passo a exercer uma profissão, eu passo a exercer uma função de professora. Mas eu não perdi a minha classe gramatical de substantivo feminino, tá? E aí eu passo a exercer a função de professora na minha oração ali, no meu trabalho. Então, é mais ou menos isso, tá? Eu não deixo de ser professora, não deixo de ser um substantivo feminino, mas eu passo a ser eu passo a ter uma função diferente, né, na sala de aula. Bom, então, a função sintática que eu tenho do sujeito. Quem é que pode fazer função sintática de sujeito? Substantivo, pronome, numeral, ou qualquer palavra que seja substantivada, tá? Olha, os garotos eram gêmeos. Então, quem eram gêmeos? Os garotos, né? Ele nadava muito bem. Quem é o sujeito? O pronome ele. O anoitecer pegou-nos de surpresa. Quem é o sujeito? O anoitecer, tá? Ele pode ser, lembra que o sujeito pode ser simples, composto, oculto ou indeterminado. Simples quando tem um núcleo só. Nila corre feliz pela grama, sujeito Nila. Composto, Léo e Caio viajarão juntos, então Léo e o Caio, dois sujeitos ali, que é o composto. O oculto, caminhei 5 quilômetros. Mentira! Quem é que caminhou 5 quilômetros? Eu, tá? Mas está oculto, porque já está subentendido no verbo. E o indeterminado é aquele que eu não sei quem é. Tocaram a campainha. Quem tocaram a campainha? Não sei, tá? Depois a gente tem a função sintática de predicativo do sujeito ou do objeto. Que eu tenho? Quem que pode fazer essa função sintática? Um substantivo, um adjetivo, que pode ser uma locução adjetiva ali, né? Um numeral, um pronome, um advérbio. Olha só aqui uma oração. A mãe dele era atriz. A mãe dele era atriz. A mãe dele era atriz. A mãe dele
sujeito, era atriz, predicado. O atriz está no predicado e ele se refere a quem? Quem que era a atriz? A mãe. Então, a mãe está lá no sujeito, então ele é predicativo do sujeito. Ele se refere ao sujeito, mas ele está no predicado, tá? Então, quando vocês estiverem assistindo, para um pouquinho, escreve a oração numa folha de sulfite, assim, bem bonita, que nem essa aqui que a Pro escreveu. Coloca numa folha grande ou no caderno de vocês, para que vocês possam entender, tá? Que fica mais claro. Dividem, não acha que isso é perca de tempo, porque nós faríamos isso na sala de aula. Então, façam isso no caderno de vocês, tudo bem? Para não ficar cansativo para vocês. Olha o outro aqui. Acho bela a vida. Acho bela a vida. Eu acho bela a vida. Então, o verbo achar. Eu, sujeito. Quem é bela? É a vida. Então, eu acho o quê? Bela a vida. Então, o bela aí, ele é predicativo, certo? Porque ele está no predicado. Mas ele acha o quê? A vida que é bela, né? Acha o quê? A vida bela. Então, ele é um predicativo do objeto, porque o objeto está ali respondendo ao verbo. Tudo bem? Depois nós temos o predicado. Quem é que pode ser predicado? Verbos, que tem a base, né, do predicado. Então, tudo que vem depois do verbo é predicado. Lembra da ordem, a ordem natural? Que eu tenho sujeito, verbo e tudo que for depois do verbo é predicado. 99% das orações estarão dessa forma, tá? E aquele 1% é aquela oração que a gente acabou de fazer. Acho bela a vida, ou acho a vida bela. O acho, que é o verbo, que está com o sujeito oculto, tá? O sujeito eu. Então, eu tenho aqui de predicado, olha só. Os alunos falaram com o diretor. Então, os alunos, sujeito, falaram, que é o verbo com o diretor, tá? Falaram com o diretor, já é o predicado. Quais são os 3 tipos de predicado? Nós vimos isso no 7º ano, revimos no 8º. Eu tenho predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Predicado nominal, o dia está ensolarado. O dia, sujeito, está ensolarado, predicado. Quem é que está ensolarado? É o dia. Ensolarado refere-se a quem? Ao dia, então o predicado é nominal. Verbal, Meire nada de natação todos os dias. A Meire nada todos os dias. Então, Meire, sujeito, nada todos os dias. Nada, quando que ela nada? Todos os dias. Todos os dias completa quem? A Meire ou o verbo nadar? O verbo nadar, porque ela é a natação que ela faz todo dia que nós estamos falando. Então, o predicado é verbal. Por quê? Porque ele se refere ao verbo, tudo bem? Depois eu tenho o verbo nominal. A equipe trabalha feliz. A equipe, sujeito, trabalha feliz, predicado. Trabalha é o verbo. Feliz, quem é que trabalha feliz? A equipe. Feliz é a equipe, mas completa também trabalha, né? Porque a feliz trabalha a equipe. Então, completa a equipe e completa o trabalho, por isso que ele é um verbo nominal, tá? Predicado verbo nominal, porque ele se refere ao verbo e também se refere ao nome equipe, tá? Vocês vão ver que é simples na hora que vocês estiverem fazendo os exercícios, que nós faremos junto, mas nós temos alguns exercícios que vocês farão sozinhos agora, tá? Vamos lá. Quais são os agentes da passiva? Lembra? O agente da passiva, da ativa, o agente paciente, os agentes reflexivo, lembra? Então, a voz ativa é quando eu faço a ação. Eu corto o bolo. Então, quem corta o bolo? Eu. E o bolo é cortado por mim. Então, o bolo é que recebeu a ação. Então, aí quando eu corto o bolo, eu estou fazendo aquilo. Então, eu estou sendo agente feitor. Então, é voz ativa.
Quando eu estou sofrendo a ação, eu sou paciente, né? Quando a gente está doente, a gente é paciente. Então, o bolo foi cortado por mim. Então, o bolo está sofrendo a ação. E o reflexivo é aquele que faz consigo mesmo. Nossa, cortei o meu dedo. Então, eu cortei o meu próprio dedo, tá? Então, vamos lá, ó. Quem é que pode ser agente da passiva? Um substantivo, ou um numeral, um pronome, ou até mesmo uma palavra substantivada. Olha só. A ordem foi ignorada por todos. A ordem, sujeito, foi ignorada por todos, predicado. O todos aí, ele é o agente da passiva, porque a ordem foi ignorada. Agora, quando é ativo, todos ignoraram a ordem, tá? Então, aí a gente tem as diferenças de voz ativa e voz passiva, tudo bem? Depois, nós temos ainda, nós estamos quase terminando, tá? A gente tem a função sintática de objeto direto, essa vocês sabem muito bem. Então, para a gente ter objeto direto, eu tenho que ter um verbo transitivo. Qual é o verbo transitivo? Aquele que transita, que precisa de complemento. Então, sempre eu vou perguntar para o meu verbo o que, para ele ser verbo transitivo direto, e automaticamente a minha resposta é objeto direto. Quando eu pergunto para o meu verbo de que, para que eu tenho uma preposiçãozinha ali, automaticamente o meu verbo é verbo transitivo indireto e o meu objeto, o que respondeu o meu verbo é o meu objeto indireto. Então, olha só o que nós temos de objeto direto. Quem pode ser? Substantivo, pronome, palavra substantivada. Isso serve para objeto direto e objeto indireto. Vamos lá, ó. Comprei óculos novos. Eu, verbo, sujeito, comprei óculos novos. Comprei para frente, comprei óculos novos, predicado. Então, comprei o quê? Perguntei o que para o verbo. Então, óculos, o que eu respondi? Óculos novos. Então, óculos novos é objeto direto, tá? Do objeto indireto, eu gosto, quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Eu gosto, gosta do quê? De quê? De vocês. Então, esse de, por exemplo, gosto de vocês. Gosto de quê? Se eu perguntei de que para quem para o meu verbo, o que eu responder é objeto indireto, tá? Então, gosto de vocês. O de vocês aí é objeto indireto, tá? O adjunto adnominal, aquele que fica juntinho do nome. Vamos ver aqui, ó. Ele pode ser pronome, numeral, uma locução adjetiva e tal. Vamos ver uma oração. Meus, olha lá o meu pronome. Meus amigos fizeram um belo passeio de barco. Não foi um passeio comum, foi um belo. Olha só, meus amigos, sujeito, fizeram um belo passeio de barco, predicado. Verbo, fizeram um belo passeio de barco. Esse um belo, ele se refere a quem? Ao passeio de barco. Mas o um belo tá junto de quem ali? Fizeram um belo passeio. Esse passeio é nome. Então, um belo está completando o meu nome, né? Um passeio de barco, que aqui não é o verbo passear, ele está completando o meu barco, né? Tá completando, foi um belo passeio de barco que eles fizeram ali. E o adjunto adverbial está junto do verbo, olha só para vocês verem. Às vezes durmo tarde. Então, às vezes durmo tarde. Verbo dormir. Tarde se refere a quem? Ao verbo. E o às vezes se refere a quem também? Ao verbo dormir. Então, está junto do verbo, né? Esses adjuntos aí. Às vezes está junto do verbo. Então, ele está completando esse verbo. A gente vai rever adjunto adnominal e adjunto adverbial separadamente na nossa próxima unidade. Mas eu quero que fique muito claro para vocês: sujeito, predicado,
objeto direto e objeto indireto. Isso é fundamental para que a gente possa conseguir conciliar as orações coordenadas, tá? Porque o adjunto adnominal e o adjunto adverbial, nós vamos ver todas as funções em que ele exerce nas orações nessas orações coordenadas. E quando a gente for estudar as orações coordenadas que nós formos colocando esses adjuntos adnominais ou adverbiais, vai ficando mais claro para vocês. Mas agora, nesse momento, que é importante, a função sintática de sujeito, predicado, né? Então tem que saber os tipos de sujeito, os tipos de predicado, quem pode ser como é que eu encontro e quem é o meu objeto direto e o meu objeto indireto. Tudo bem? Então tá. Bom, agora eu sugiro que vocês façam os exercícios da página. Nós fizemos o exercício 1 e 2, né? E tinha o 3 para vocês tentarem fazer, é isso? Foi, né? Pela leitura do trecho, foi isso que nós vimos. Nós fizemos lá na página 68. Nós fizemos na nossa live o exercício D, que é o substantivo pássaro, né? Que o Lucas leu ali, que foi bem legal. E a questão 3 tinha ficado para casa para vocês fazerem, né? Tentem fazer todos esses exercícios, que na nossa live nós vamos tirar as dúvidas e vocês é que vão me trazer as respostas. E aí é que nós vamos discutir um pouquinho do que vocês conseguiram fazer ou não, tá? Não sou eu mais quem vai dar as respostas para vocês ou o caminho dessas respostas, mas vai ser o contrário, vocês é que vão me dar essas respostas para que a gente possa ver onde é que ficou a dúvida e saná-las por aí, tudo bem? E aí nós faremos na nossa live aí o desafio da Unesp, que tá na página 72 aí de vocês, né? Os exercícios começam acho que na 68, 69, 70, 71, porque eles são grandes, porque tem bastante tirinhas e tal, né? Então façam isso com carinho. E até nossa live, meus amores. A gente se vê na quarta, né? A gente se vê na quarta ao vivo. Então vocês têm hoje para fazer, segunda, vocês têm terça, que eu não dou aula, e na quarta-feira a gente faz, tá bom? Não deixem de fazer. É super importante que vocês me tragam essas dúvidas, tá? Um beijo, até mais!